Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão acerca desse arauto de Nossa Senhora que nos ensina tanto, né, Frank Duff, é que nós vamos continuar nossa reflexão. Dada a extrema pobreza de Dublin, o trabalho de doutrinação protestante atuava de forma agressiva. Fora criado um centro de catequese e eles ofereciam o café da manhã a quem se prontificasse a participar de um serviço religioso protestante. Cerca de 150 pobres, constrangidos pela situação trágica em que se encontravam, participavam no tal serviço religioso. Em 1914, Tom McCabe, um grande trabalhador pela causa da igreja, escreveu uma carta à Sociedade São Vicente de Paulo, chamando a atenção para esta situação desastrosa e pedindo para fazer algo para remediá-la. O Sr. Lennon, presidente da conferência, pediu um voluntário que o acompanhasse para se inteirarem da situação. Frank ofereceu-se e na manhã do domingo seguinte, às 8 horas, estava com o Sr. Lennon na Rua dos Carmelitas. Tomaram posição em frente do centro, do lado oposto, e testemunharam os acontecimentos. Ficaram sem palavra. Uma senhora aproximou-se de Frank e disse-lhe: "O senhor está interessado neste lugar?" "Sim, muitíssimo." "Ora bem, se o senhor pensa fazer alguma coisa para resolver essa situação, junte-se ao Sr. Gabbett, que está lá. Ele já está pensando em resolver o problema." Joseph Gabbett era um cavalheiro muito alto, de forte estrutura física, olhos penetrantes e um farto bigode preto. Parecia um militar, com razão, pois servira muitos anos no exército inglês. Frank aproximou-se e apresentou-se. Gabbett explicou-lhe que já tinha planejado abrir um centro católico para o café da manhã, a fim de se opor a este centro protestante no domingo seguinte de manhã. Estava tão difundido a novidade entre os pobres, gente que frequentava aquele centro da doutrinação. Não havia, portanto, qualquer razão para abrir outro centro dirigido pelos vicentinos. Por isso, na manhã do domingo seguinte, Frank apresentou-se para ajudar Gabbett no novo empreendimento. O lugar arrendado por Gabbett era uma grande cavalaria na Ruela do Vigarista. O andar térreo destinava-se a cavalos e carroças. O andar superior tinha 3 divisões que podiam ser utilizados para servir o café da manhã. Gabbett já tinha recrutado alguns homens e moças para o ajudarem a fazer o trabalho. Para financiar o projeto, as moças haviam começado pedindo 1 penny semanal por pessoa. Na fábrica de bolacha Jacó, nas proximidades onde estavam empregadas, Gabbett decidiu que a organização devia ter um nome e batizou-a chamando-lhe Associação da Imaculada Conceição. Preparou um altar devidamente adornado na divisão principal e colocou ao centro uma bela imagem da Imaculada Conceição. Algum dinheiro recolhido foi utilizado na compra desta imagem. Foi esta imagem que foi utilizada mais tarde para o primeiro altar legionário. No dia da abertura, numerosas pessoas que vinham frequentando o centro protestante mudaram para o centro aberto por Gabbett. O número de pessoas crescia semana após semana. Frank tornou-se o braço direito de Gabbett. Todos os sábados à noite vinha ajudar a preparar o café da manhã de domingo. Estava fascinado com o método de fazer chá utilizado por Gabbett. Enchia uma grande tina com água e metia dentro uma razoável quantidade de chá forte, de que podia dispor. Depois, colocava o fogo lento durante
toda a noite. Chame-lhe uísque, dizia Frank. Você podia ficar embriagado com o chá de Gabbett. Frank varria e lavava a louça, cortava o pão, montanhas de pão, e aplicava-lhe manteiga, e fervia o chá de Gabbett. Enquanto as pessoas tomavam o café da manhã de domingo, Gabbett fazia-lhes um sermão sobre a fé católica. A sua linguagem era inculta e rude, mas simples, e os ouvintes compreendiam-na. Quando, por qualquer motivo, não podia estar presente, Frank o substituía. Ao rebentar a Grande Guerra de 1914, Gabbett dilatou o seu campo de operação. Conseguiu ser designado assistente leigo do padre capelão militar de Portobello, e evidentemente Gabbett levou Frank consigo. Havia cerca de 2.000 soldados no acampamento. Gabbett e Frank moviam-se entre eles, animando-os a serem fiéis à sua religião. O número de capturas entre católicos pouco atuantes foi incrível. Procuraram levar o padre a visitar o acampamento na véspera da primeira sexta-feira e a ouvir confissões. Era um pequeno grupo de trabalho maravilhoso, formado pelo sacerdote, o seu assistente leigo e Frank, ajudante de Gabbett. Às vezes, Gabbett reunia um grupo de soldados católicos numa tenda e organizava com eles uma cerimônia religiosa. Reunidos à volta de uma imagem de Nossa Senhora, entoavam um cântico. Em seguida, rezavam o terço. Findo este, Gabbett fazia um vibrante sermão sobre a salvação eterna ou a importância dos sacramentos. Animava os soldados a usarem o escapulário de Nossa Senhora do Carmo e a medalha milagrosa. No fim, ele e Frank distribuíam as medalhas aos homens. Havia uma grande resposta a tudo isto. Um dia, a resposta foi maravilhosa. Reuniram 70 soldados num determinado lugar do acampamento. Gabbett e Frank alinharam-nos numa frente de 4 e desfilaram pela cidade a caminho da casa dos jesuítas em Milton Park, onde foram mobilizados numerosos sacerdotes para enfrentar a invasão e ouvir a confissão dos 70 homens. Frank ficou cativado com Gabbett. Nunca, até então, encontrara alguém como este antigo soldado do exército deste mundo, transformado agora em guerreiro de Cristo. Homem enérgico como São Paulo, revestira a couraça da fé e da caridade com o capacete da esperança da salvação. Estava saturado com o amor de Deus e de sua Mãe Santíssima. Gabbett era um sapateiro de primeira qualidade que trabalhava noite fora, até altas horas. Em muitas noites, Frank, depois de ter acabado as suas atividades apostólicas, batia à porta da oficina de Gabbett e sentava-se entre as botas e sapatos. Poderia parecer um ambiente deslocado para conversa sobre religião. De fato, porém, Gabbett, enquanto costurava ou batia a sola, falava de Deus e de Nossa Senhora. Frank absorvia as suas palavras com prazer, como discípulo aos pés do mestre. Notou que Gabbett usava o distintivo dos pioneiros. Frank tinha o seu modo próprio de pensar acerca dos distintivos. Não gostava de manifestar publicamente a sua religião. Era incapaz de usar, fosse que emblema fosse, de natureza religiosa. A Associação dos Pioneiros da Temperança Total fora fundada em Dublin pelo padre James Cullen em 1898. O fim primeiro da associação era honrar o Sagrado Coração de Jesus pela promoção da abstinência total mediante a oração e o espírito de sacrifício. Além de procurar abster-se de bebidas alcoólicas, o associado devia rezar diariamente uma pequena oração e usar o distintivo dos pioneiros
que apresenta a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Frank tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. No entanto, foi a ideia do uso público do emblema que o impediu de se filiar na Associação dos Pioneiros. E agora, aqui tinha Gabbett, o seu grande herói, usando o distintivo. Chegou, porém, um dia em que encontrou as palavras de Jesus no Evangelho: se alguém se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Era claro como água. Não havia duas maneiras de encarar esse assunto. Ele não iria ser acusado de timidez ou covardia moral no último juízo. Dirigiu-se, pois, ao centro de alistamento dos pioneiros. Foi-lhes respondido que tinha que sujeitar-se a um período de 2 anos de prova. Significava isto que seria obrigado a usar o distintivo de pioneiro em provação por 15 meses. Havia 9 que não bebia álcool. Ficou indignado. Levantou-se e saiu porta fora. Em breve compreendeu, no entanto, que cedera ao orgulho e que esta desilusão era uma pequena cruz que o Senhor lhe enviara. Uma semana mais tarde, regressou ao centro e alistou-se como membro em provação. Frank tornou-se, no resto de sua vida, um ardente promotor da Associação dos Pioneiros. Tal era o elevado apreço que nutria pelos seus fins e ideais. Abster-se de bebidas alcoólicas não foi muito difícil para ele, embora admitisse que uma vez ou outra gostaria de beber cidra ou cerveja. Quanto ao distintivo, sofreu uma tortura só em pensar que tinha que usá-lo em público, mas usou. Aquele pequenino distintivo, tão leve em si, foi para Frank uma pesada cruz. Sabia, porém, que apresentando-se com ele publicamente, esmagava dentro de si o respeito humano, obtendo assim a graça da vitória para aqueles que bebiam de outro poço, diferente do de Cristo, o único que poderia matar-lhes a sede para sempre. Dali em diante, como leal soldado de Cristo, consideraria como honra e privilégio ostentar publicamente aquele emblema do Sagrado Coração. Tal era o significado que lhe atribuía que nesse mesmo ano de 1914 encomendou um distintivo pessoal dos pioneiros guarnecido de ouro que traria com orgulho até o dia da morte. Estimados irmãos e irmãs legionários e legionárias, mais importante do que talvez trazer um distintivo pendurado na sua roupa é levar esse distintivo no coração. Por isso que Frank mais uma vez nos deixa esse exemplo. Para ele era difícil externalizar essa situação de carregar um distintivo qualquer que seja no externo, mas o seu coração era cheio de amor a Deus, a Jesus e a Nossa Senhora. Sigamos o seu exemplo. Salve Maria!